Jujutsu Kaisen começou com tudo. Um mundo interessante, um sistema de poder bem estruturado e lutas que pareciam tiradas direto de um filme de ação. Mas com o tempo algo começou a dar errado. O mangá foi acelerado, personagens começaram a ser descartados sem cerimônia e no final, o que restou foi um vazio. A pergunta é, como uma história com tanto potencial acabou dividindo tantos os fãs? Hoje vamos analisar o começo ao fim e entender aonde Jujutsu Kaisen se perdeu. Para quem não me conhece, meu nome é Breno e hoje vamos tentar entender o porquê Jujutsu teve um final tão decepcionante. Eu vou dividir esse vídeo em alguns pontos, abordando os pontos positivos e negativos, então venha comigo nessa jornada. Quando Jujutsu Kaisen estreou, ele trouxe um conceito simples, mas eficiente, feiticeiros contra maldições, um sistema de poder bem explicado e um protagonista que, embora não fosse o mais inovador, era carismático, mas o que realmente fez o mangá explodir foi ele, Satoru Gojo. Desde a sua primeira aparição ficou claro que ele era o verdadeiro mentor da história, um personagem absurdamente poderoso, carismático e que logo virou o favorito de muitos. Um dos pontos positivos que fez Jujutsu ser o que é hoje é a ótima introdução ao mundo e ao sistema de energia amaldiçoado, pois era bastante simples de entender e de se introduzir na obra. Boa química entre Itadori, Megumi e Nobara são tipo Naruto, Sasuke e Sakura, com apenas o melhor entre os três. O hype em torno de Gojo trouxe uma expectativa enorme para a obra, por conta de ser o mais forte do verso, e todas suas lutas demonstravam isso, e o seu iminente confronto contra Sukuna. Mas aí já surgiu o primeiro problema. O protagonista era Itadori, certo? Mas então, por que parecia que Gojo e os vilões roubavam a cena o tempo todo? Sempre que Itadori tinha a oportunidade de mostrar seu protagonismo, era ofuscado por outro personagem. Um exemplo é a primeira luta dele contra Mahito, que é salvo por Nanami. Shibuya, o arco que fez muitos considerar Jujutsu Kaisen um dos melhores shonens da atualidade. E de fato, esse foi o auge do mangá, lutas incríveis, consequências reais e mortes que pesaram no emocional. Talvez esse ponto que fez Jujutsu ter o hype todo. Apesar de ser a segunda temporada, mas ao mesmo tempo foi aqui que a história começou a se perder. Os pontos positivos de Shibuya foram roteiro intenso sem enrolação. Temos muitos animes que enrolam bastante no começo de um novo arco. O exemplo aqui mais faz sentido é de One Piece. Faz bastante isso. Aí Jujutsu foi direto ao ponto, indo contra todos os demais. Salamento de Gojo, um choque inesperado. Não é toda obra que ia simplesmente tirar de cena o seu personagem mais forte por ele trazer bastante hype para a obra, para desenvolver os outros personagens. Traduzindo, o que GG foi tirar Gojo e levar os outros personagens de F. Morte de personagens interessantes como Nanami e aparentemente Nobara. GG Akutami mostrava que independente do personagem, ele não ia ter pena de matar para a obra poder andar, e foi isso que vimos no decorrer da obra. Mas aqui também começamos a perceber um padrão preocupante. A obra não sabia o que fazer com Itadori. Ele era supostamente o protagonista, mas sua participação foi diminuída. Ele perdia, sofria, mas nunca tomava as rédeas da história. Em um momento na luta contra Mahito, ele cogita até desistir, mas se não fosse todo chegar e ajudar, ele talvez tinha ficado pelo caminho. E o pior, Sukuna, que deveria ser um dos maiores vilões do mangá, continuava uma incógnita. Até agora a única coisa que sabíamos sobre ele era que ele era forte e gostava de matar por diversão, o que não é exatamente um grande desenvolvimento de personagens. Depois de Shibuya era o momento perfeito para a história se aprofundar, desenvolver melhor os personagens e preparar o grande clima. Mas ao invés disso, o jogo do abate aconteceu. O arco foi introduzido como um torneio mortal, com regras complexas, novas alianças e apostas altas. Mas na prática foi uma confusão, lutas demais, personagens demais e muito pouco impacto real. Talvez o personagem que teve um desenvolvimento melhor foi a Maki, pois ela já queria exterminar o seu clã. Ela consegue fazer isso logo no começo do arco. O que eu acho que deu de errado nesse arco foi a introdução de muitos personagens sem tempo para desenvolvimento. Um excesso de batalhas que começaram a perder o peso dramático, Itadori cada vez mais apagado enquanto Hakari, Yuta e os outros roubavam a cena. Tiveram bastante destaque nesse arco enquanto Itadori apenas apanhava. No meio da comunidade se falava que o poder dele era sofrer. Aqui ficou claro que o autor estava meio perdido. O ritmo começou a oscilar entre acelerado demais e parado demais. Kenjaku, que era um vilão promissor, ficou por muito tempo sem relevância, e Sukuna continuava sendo só o cara mais forte da história, sem nenhuma motivação, claro. Então veio o momento que destruiu o hype de muitos fãs, a luta entre Gojo e Sukuna.
Gojo estava de volta. Quando ele voltou, parecia que o mangá ia recuperar todo o hype que tinha perdido. A luta entre ele e Sukuna começou com tudo: estratégia, velocidades absurdas, ataques que destruíam cidades inteiras. Tudo indicava que seria o grande clímax da obra, até que do nada, Gojo morre. E não foi uma morte emocionante, não foi um sacrifício épico, ele simplesmente morreu. Sukuna venceu porque o roteiro quis e Gojo foi descartado de forma fria e anticlimática. O problema dessa morte foi porque ela foi rápida demais para ter impacto. Era algo que foi narrado como o maior evento da obra, independentemente de quem perdesse, ia ter um impacto gigante na obra, e não foi isso que aconteceu. Gojo não teve um encerramento digno, apesar de encerramento digno não ser o ponto forte de Jujutsu. É importante pontuar que o melhor encerramento da obra foi o de Nanami. Sukuna parecia invencível, diminuindo a tensão da história, então o mangá entrou em modo de desespero. O autor acelerou tudo para encerrar a história o mais rápido possível. O resultado, um final sem alma. Gojo havia sido descartado, restava pelo menos dar um final digno para Itadori e seus amigos. Certo? Errado. A luta final foi apressada, cheia de conveniências de roteiro. Um deles foi simplesmente a volta de Nobara e sem nenhuma explicação. Itadori, que deveria ser o grande protagonista, ainda parecia um coadjuvante dentro da sua própria história. Sukuna foi derrotado, mas de uma maneira que não parecia satisfatória. Talvez a falta de um fechamento emocional forte. Parece que o autor não sabia como fechar a obra de uma maneira digna. Itadori nunca teve um grande momento final, como se ele não tivesse feito parte da obra. Muitas mortes pareceram desnecessárias e sem impacto. Os personagens eram introduzidos na luta, davam 2 golpes no Sukuna, e o Sukuna simplesmente matavam eles com um golpe. Luta sem fechamento algum. Um exemplo foi a de Hakari vs Uraumi, que todos esperavam simplesmente ficou em off, pois era um personagem com um poder bastante apelão e o outro o braço direito de Sukuna. E o pior de tudo, a sensação que nada realmente importou. Sukuna foi um vilão sem grande propósito, Itadori nunca teve um desenvolvimento satisfatório e o mundo de Jujutsu Kaisen terminou sem deixar aquela marca profunda que outras grandes obras deixaram. Jujutsu Kaisen teve momentos incríveis, mas também mostrou sinais claros de que o autor se perdeu no caminho. Ritmo desbalanceado, desenvolvimento apressado e um final sem impacto acabaram diminuindo o brilho da obra. O resumo dos principais problemas foram protagonistas sem protagonismo, pois Itadori nunca teve um protagonismo que merecia. Um vilão sem profundidade, diferente de outras obras que o vilão tem um passado triste e uma baita desenvolvimento, o Sukuna não teve isso, ele só queria ver o circo pegar fogo. Um final apressado e sem emoção. Esse é o preço que se paga por anunciar que o mangá irá terminar em apenas 5 capítulos, com muita coisa para ser desenvolvida. Olhando para trás, Jujutsu Kaisen foi um bom mangá? Sim, mas ele poderia ter sido muito mais. O que resta agora é torcer para que no futuro GG Akutami tenha uma nova chance de contar uma história com um final que realmente faça jus ao seu próprio talento. Mas agora eu quero saber de vocês. O que acharam do final de Jujutsu Kaisen? O final foi digno à obra ou poderia ter sido melhor? Deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seu amigo se você gostou do vídeo.